Muito bom dia, quarta-feira, 10 horas da manhã. Começamos agora mais um episódio do Café com Enneagrama. E eu trago para você hoje o assunto como você pode utilizar o Enneagrama na sua transição de carreira. Como o Enneagrama pode te ajudar na sua transição de carreira. Ou então, como você pode ajudar outras pessoas que estejam passando pelo processo de transição de carreira utilizando o conhecimento do Enneagrama. Então, se esse assunto de alguma forma te interessa, se você trabalha com isso, se você está passando por isso, fica nessa live, porque temos muitas coisas para conversar a respeito. Aqui é Cecília Correia, eu sou CEO da Escola Brasileira de Enneagrama, trabalho com Enneagrama há mais de 12 anos e tenho aqui bastante coisa para te contar sobre isso. Bora lá? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando, gratidão pela presença. Vamos aproveitar esse momento inicial da live, que a gente ainda não começou o conteúdo propriamente dito, para a gente fazer aquilo que de praxe eu costumo pedir, né? Vamos dar um oi, me coloca aqui um sinal de vida, um sinal de fumaça, comenta alguma coisa, fala bom dia, fala seu cabelo tá horrível, né, Felipe? E porque assim o Instagram ele vai percebendo que a live tem relevância e ele começa a abrir aquela bolinha que fica lá em cima do perfil das pessoas, dizendo que eu estou ao vivo. Pega esse aviãozinho aqui, ó, que tem do lado, e sem escolher muito, tá? Quem aparecer Eita, tá com chiado de novo, gente? Só me fala aqui. Esse chiado me persegue. Eu vou colocar o fone. Fala aí se melhorou, se tá sem o chiado. Se com o fone, da outra vez com o fone sumiu o chiado. Vamos lá. Então, minha gente, bom dia, bom dia. Pega esse aviãozinho que tá aqui do lado, sem ficar escolhendo muito para quem você vai mandar. Manda aí para as pessoas que você conhece no Instagram. Que de repente você pode estar sendo usado para tocar a vida de uma pessoa, você pode estar sendo usado para despertar uma pessoa, tá bom? Obrigada, Kate, obrigada. Acabou o chiado, tá ótimo, tá ótimo. Então vamos de fone, ok? Essa live vai ser uma live mais curtinha do que das que eu costumo fazer. E então já vamos começar logo aqui pelo conteúdo. Para eu falar sobre transição de carreira, utilizando o Enneagrama, como o Enneagrama pode ajudar, eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que eu introduzi o Enneagrama dentro desse processo, como eu consegui utilizar isso de forma prática e como que eu fui entendendo o papel do Enneagrama nessas situações de transição de carreira, tá? Então, quem não sabe, a minha primeira formação foi de engenharia agronômica, tá? Eu atuei como engenheira agrônoma por 18 anos. Inclusive foi como engenheira agrônoma que eu conheci o Enneagrama. O meu primeiro contato com o Enneagrama foi em uma das multinacionais que eu trabalhei. E lá o Enneagrama ele era utilizado como uma ferramenta de gestão de pessoas, tá? Formação de equipes de alto desempenho, recrutamento e seleção de pessoas. Então, todas as pessoas que ocupavam cargo de gestão dentro dessa empresa eram obrigados a fazer o Enneagrama. Eu comecei a trabalhar lá, nunca tinha ouvido falar de Enneagrama, caiu de paraquedas na minha vida, fui fazer o curso. E me apaixonei por esse conhecimento, porque eu sempre, desde adolescente, desde a faculdade, desde muito sempre, eu sempre fui muito curiosa com relação ao comportamento das pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que ficava observando, sabe? Nossa, mas por que fulano faz isso? Por que ciclano é assim?
Eu sempre fui muito observadora nesses sentidos. Eu lembro, eu ainda fazia faculdade, né? Uma vez eu estava numa livraria e vi um livro lá, Decifrando Pessoas. Foi o primeiro livro que eu li sobre comportamentos. E foi lendo esse livro que eu acabei descobrindo que quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade de conseguir terminar um livro, tinha muita dificuldade de ler. E aí eu acabei descobrindo que a minha dificuldade de ler é porque eu lia coisas chatas. Porque quando eu peguei um livro que o assunto me interessava, eu li ele muito rápido. Então eu fui descobrindo isso. E aí eu atuei esses 18 anos como engenheira agrônoma, certo? E eu tive esse primeiro contato com o Enneagrama. Só que eu utilizava o Enneagrama como uma ferramenta de gestão. Eu fiz o curso inicial, eu iniciei essa formação em Enneagrama. Eu lembro que na época eram 4 módulos e eu fiz 3 dos 4 módulos. Não tinha completado a minha formação. Porque aquilo que eu já tinha aprendido, eu já conseguia aplicar na prática ali dentro da empresa, no dia a dia. Então eu usava muito o Enneagrama dentro dessa performance. Aí eu saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa e lá eu continuei usando Enneagrama. Só que lá nessa outra empresa que eu fui trabalhar, ninguém conhecia Enneagrama, ninguém falava de Enneagrama. O Enneagrama não era o tradição, ele não era. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar o Enneagrama de forma velada. Eu não contava para as pessoas que eu estava usando o Enneagrama, mas eu usava. Eu só não falava, né? Eu não saía falando para as pessoas que eu estava fazendo isso, mas eu usava o Enneagrama para fazer gestão da minha equipe, usava o Enneagrama para estabelecer bons relacionamentos com os meus clientes, usava o Enneagrama para estabelecer bons relacionamentos com os meus superiores e por aí vai. Mas eu não falava para ninguém que por trás daquilo que eu falava, daquilo que eu fazia, tinha um Enneagrama me dando uma sustentação. Aí, o que aconteceu? Nessa carreira que eu tracei, eu considero que eu alcancei o sucesso, porque eu tinha uma meta do que eu queria, né? Eu queria trabalhar num lugar que eu gostava, eu queria fazer alguma coisa que eu era boa no que eu fazia, eu queria estar perto do meu filho na época, queria ter um bom salário, queria ter segurança, estabilidade, queria ter essas coisas. E eu cheguei nesse patamar. E aí o que aconteceu comigo? Quando eu cheguei nesse patamar, eu falo que eu cheguei no topo da minha primeira montanha, eu me vi triste, insatisfeita, sobrecarregada. Eu tive um início de processo de burnout. Então eu comecei a ficar. Eu tive problema na pele, caía cabelo, enxaqueca, hernia de trombose e várias outras coisas. E aí o que aconteceu? Eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda inicialmente com um psicólogo, fui fazer terapia. E aí eu comecei a olhar para dentro novamente, porque eu tinha parado de fazer isso. Eu olhava só para fora, eu tinha parado de olhar para dentro. E nesse processo, a empresa que eu trabalhava, ela criou um movimento de humanização, teve um movimento de humanização que ela começou a passar. E dentro desse movimento de humanização, dentro dos treinamentos que nós éramos direcionados a fazer, a gente começou a fazer treinamentos de autoconhecimento, de inteligência emocional, de coaching e por aí vai. E eu fui fazer, eu falo que foram 2 treinamentos importantes que eu fiz. Um foi o Poder do Propósito, que é um Leader Training, que foi onde eu aprendi sobre valores, onde eu consegui fazer o meu mapeamento de valores. E foi quando eu consegui identificar que eu estava ferindo muito dos meus valores na minha busca da segurança, na minha busca da estabilidade. E eu também fiz um treinamento de inteligência emocional, porque quando eu cheguei lá para falar de inteligência emocional, o cara começou a falar de enneagrama. E aí eu olhava para ele falando aquilo e falava, gente, eu sei mais do que o cara que estava ensinando. Eu começou a cair a minha ficha que eu tinha em mãos um conhecimento muito poderoso, algo que eu poderia estar usando para mim e que eu não estava usando.
Eu estava usando para ter performance, eu estava usando para ter resultado, eu estava usando para conseguir o que eu queria, mas eu não estava usando para mim. E foi nesse treinamento que caiu a minha ficha com relação a isso. E aí foi quando eu fui terminar a minha formação em Enneagrama. E aí eu comecei a usar o Enneagrama para eu conseguir me reencontrar. E nesse processo eu tomei a decisão de parar de trabalhar como engenheira agrônoma, porque eu comecei a entender que todo esse meu movimento de trabalhar como engenheira agrônoma estava sustentando desejos muito profundos do meu ego, desejos de agradar, desejos de atender expectativas alheias, desejo de ter uma performance, desejo de ser boazinha, desejo de ajudar os outros e por aí vai. E aí o que aconteceu? Eu tomei a decisão de fazer a transição de carreira, só que eu tinha feito um planejamento, né? Eu tinha feito um planejamento de ir fazendo essa transição de forma gradativa, eu tinha feito o planejamento de tirar um ano sabático com a minha rescisão, para eu poder fazer mais cursos, me aprofundar mais nesse processo todo, para depois eu realmente começar a trabalhar com algo que fizesse mais sentido e trouxesse mais significado para mim. Só que eu falo que o universo, o som está abafado com o chiado voltou. Deixa eu dar uma olhada. Melhorou? Fala pra mim aí se melhorou. Vamos lá, vamos ver se melhorou. Fala aí pra mim se melhorou, gente. Ok, bacana, legal. Então, só que eu falo que o universo, ele tem os seus empurrões, os chutões que ele dá pra gente acelerar o nosso próprio processo. E isso geralmente acontece em duas situações. Ou quando a gente tem muita clareza daquilo que a gente quer e nós criamos resistências com relação a isso, retardamos esse processo por medo, por insegurança, por falta de confiança em nós mesmos. Aí o universo ele vai dar um chute na gente, ele faz a gente ir na marra. Ou então, quando a gente não tem clareza do que a gente quer, e o universo ele dá uma balançada nas nossas estruturas, é como se ele realmente tirasse o nosso chão e faz a gente olhar com mais atenção com relação à vida que a gente está vivendo, e aí sim nós definimos aonde a gente quer chegar. Então essas duas situações trazem turbulências na vida da gente. Tanto quando você tem muita clareza e você cria resistência, ou quando você não tem clareza e você está fugindo desse olhar para aquilo que você, para onde você pode chegar e do que realmente você quer da sua vida, essas duas situações, o universo vai dar um jeito de trazer turbulência para a sua vida, para que você olhe para essas questões. E o meu caso foi justamente esse, eu tinha muita clareza do que eu queria, porque eu usei o conhecimento que eu tinha para olhar para dentro, identificar que eu estava trabalhando para agradar os outros, que eu tinha seguido uma carreira que era exatamente a mesma carreira do meu pai e que eu tinha feito isso para atender as expectativas dele, que a minha busca por segurança e controle estava me adoecendo, que eu estava pautada numa falsa estabilidade que a CLT nos traz, que eu estava me sabotando em vários aspectos, porque eu achava que aquilo ali para mim já estava ótimo, aquele patamar que eu tinha chegado já estava ótimo, tanto que eu já tinham me oferecido cargos mais elevados para eu ocupar posições de maiores responsabilidades, e eu falei não, porque aquilo ali para mim estava bom, então eu tinha entrado numa zona de conforto. Então foram vários aspectos da minha vida que eu somente consegui ter clareza por causa do autoconhecimento, por causa do Enneagrama, por causa do meu aprofundamento na minha
internalização. O Enneagrama ele me trouxe essa possibilidade. E aí eu tinha muita clareza do que eu queria. Eu passei a ter essa clareza do que eu queria. Só que eu comecei a criar as minhas próprias resistências por medo, por insegurança. E aí o universo começou a me trazer as turbulências. Então tudo aquilo que eu tinha planejado de fazer uma transição de carreira gradativa, de tirar um ano sabático, foi por água abaixo. Eu fui mandada embora e o meu marido ficou doente, quase morreu. Então eu tive que encurtar aquilo que eu tinha programado em fazer em 3 anos. Em 1 mês eu já estava tendo que colocar em prática. Entendeu? Eu achava que eu não estava pronta, eu achava que eu ainda não tinha feito todos os cursos que eu precisava ter feito. Eu estava usando o dinheiro que eu ia usar para alguma coisa, estava usando para outra coisa, para tratamento médico e por aí vai. Então, assim, a minha estrutura, ela foi se desfazendo toda. E aí, eu falei, gente, eu tenho em mãos um recurso muito poderoso para eu conseguir lidar com tudo isso, entendeu? E aí, o que acontece? Eu comecei a usar, e aí foi quando eu comecei a perceber que quanto mais medo eu tinha, quanto mais insegurança eu tinha, quanto menos confiança eu tinha em mim mesma, quanto mais eu evitava de olhar para as minhas dores emocionais, quanto mais eu evitava de olhar para aquilo que realmente estava me sabotando, mais da nhaqueira acontecia na minha vida. Então eu falo que nesse meu processo de transição de carreira, que quando a gente vai fazer, que tipo de transição de carreira que você fez, Cecília? Eu fiz a transição de carreira radical. Eu tive que sair de uma situação para outra muito rápida. Eu não tive esse tempo para poder fazer de forma gradativa. Eu tive que fazer muito rápido. Então, assim, eu tive que trocar a roda com o caminhão andando. E se o Enneagrama não estivesse presente na minha vida nesse processo, talvez eu hoje não estaria aqui fazendo essa live com vocês. Talvez eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, entendeu? Eu consegui ter lucidez, eu consegui ter inteligência emocional, eu consegui ter força, eu consegui ter fé em mim, eu consegui vencer os meus obstáculos, porque eu utilizei de fato tudo que eu tinha aprendido. Então, como que o Enneagrama pode te ajudar dentro do seu processo de transição de carreira? Como que você pode ajudar outras pessoas que estão fazendo transição de carreira utilizando o Enneagrama? Fazendo com que essas pessoas, ou então fazendo com que você mesmo tome consciência daquilo que realmente é importante para você. Então aqui eu vou contar para vocês o seguinte: um dos grandes aprendizados que o Enneagrama me trouxe, foi o seguinte: existem 3 grandes motivações do ego. Existem 3 grandes desejos do ego. Existem 3 grandes mentiras que o ego nos conta todos os dias. Que nós temos que ter segurança, nós temos que nos sentir seguros, que nós temos que ter controle das coisas que estão acontecendo, controle da situação, tem que ter o pé no chão, que a gente tem que estar isso, tem que estar aquilo, e que a gente tem que ter reconhecimento. E aí eu falo que reconhecimento, segurança e controle são mentiras que o ego nos conta. Muita mentira. Gente, minha prima acabou de entrar na live. Oi, Ana Carolina. Então, quando a gente busca reconhecimento, quando a gente busca ter segurança e quando a gente busca ter controle da situação, na verdade, o que está acontecendo com você? Você está sendo sabotada, você está deixando se levar pelos desejos do seu ego e você está se limitando. Porque isso tudo é ilusão. A gente não tem controle de nada. Você não tem controle de nada. Cara, você pode sair na rua agora e morrer. Você tem algum controle sobre isso? Não tem. Você pode dar uma dor de barriga agora e você se cagar todinho na calça e você não tem controle sobre isso.
Pode acabar a energia aqui agora e essa live cair, eu não tenho controle sobre isso. Então, que lasqueira de controle é esse que você está querendo ter? O controle que você deseja ter nada mais é do que um reflexo da insegurança que você tem de você mesmo. De não saber lidar com a a parte imprevisível da vida. E a vida, ela é imprevisível. Por mais que você se planeje, eu estou contando aqui agora no caso real. Eu fiz um planejamento de transição de carreira que foi por água abaixo por causa de uma demissão e por causa de uma doença. Tudo que eu tinha planejado foi pro saco. Então, se eu não tivesse me aprofundado dentro do meu processo de autoconhecimento, eu não estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, você tem que abrir mão desses desejos do seu ego. Você tem que abrir mão dessa necessidade de controle, você tem que abrir mão da sua necessidade de segurança, porque quanto mais seguro você quer se sentir, você se coloca em lugares e em situações que te trazem aflição, que te trazem ansiedade, que te trazem angústia. Você se predispõe a fazer coisas que você não gosta em prol de uma segurança. Entendeu? Então, assim, e tudo isso é por falta de você se conhecer, de não se conhecer. Tudo isso é porque você não conhece a potência que você é. Você não tem fé em você mesmo. Você não confia na sua capacidade porque você não conhece ela. Então, para você entender por que eu busco isso tanto, você primeiro precisa saber qual é a dor existencial que existe dentro de mim que me fez acreditar que é importante isso. Porque você está adormecido achando que isso é importante. E não é. E não é. Quando você conseguir desapegar disso, dar um OLX dessas necessidades egóicas, aí sim você vai começar, de fato, olhar para o que realmente é importante, que é você. Você, em primeiro lugar, sempre se trata de você. Enquanto você estiver tentando agradar os outros para ter reconhecimento, para baterem nas suas costas e falar: olha como você é boazinha, olha como você é inteligente, olha como você é bem-sucedida, olha como você é isso, olha como você é aquilo. Você está esperando isso? Você está se fudendo. Porque você olha para o espelho e você não enxerga isso em você. Se os outros não batem palma para o que você faz, você olha para o espelho e se acha um fracasso. Aí você está aí com 40, 45, 50 anos e não consegue se sentir realizado e fica buscando só isso, reconhecimento, não se sente feliz. Não tem uma vida. Você olha para a tua vida e você fala assim: gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Cada dia mais e um dia menos. Então, o Enneagrama, dentro desse processo, ele vai te trazer essas clarezas. Você vai identificar de uma forma muito pontual por que você tem necessidade de reconhecimento, de controle, por que você tem necessidade de segurança. Você vai conseguir curar aí dentro de você essa dor existencial que você nem sabe que existe e que te lasca todos os dias, porque você tem medo de ter essa dor novamente. Só que você faz isso de forma inconsciente. Você vai reconhecer quais são os seus pensamentos recorrentes, quais são os seus sentimentos recorrentes, qual é o seu vício emocional que te mantém preso dentro dos seus padrões de comportamento. Qual é a sua grande motivação? Então, tudo isso é necessário, primeiro, para que você consiga definir onde você quer chegar. Para que você consiga olhar para o seu status quo, sua situação de vida atual e fazer uma análise. Isso serve, isso não serve, isso está sendo bom, isso não está sendo bom. Porque sem essa clareza você não faz análise direito. Você analisa a sua situação de vida com informações, com dados distorcidos. Então a análise sai uma bosta. A verdade é essa.
Você consegue definir onde você quer chegar, porque muitas vezes as pessoas elas fazem metas, elas fazem planejamentos. Ai, porque eu quero trabalhar com isso. Ai, porque eu quero fazer aquilo. Porque eu quero chegar não sei aonde. E na verdade, isso que ela está desejando não tem nada a ver com ela. Ela nem gosta de fazer aquilo. Ela não sabe, ela fala que ela quer trabalhar com aquilo e aquilo vai exigir que ela trabalhe de final de semana e no final de semana ela quer dormir. Ela fala que ela quer trabalhar com não sei o outro e aquele não sei o outro vai exigir dela que ela estude e ela não gosta nem de ler. Cara, se você não sabe quem você é, se você não sabe do que você gosta, se você não sabe o que você quer, como é que você vai definir uma meta? Então muitas pessoas elas traçam uma trajetória de transição de carreira sem se conhecer, querendo agradar os outros. E pior, querendo conquistar coisas que nem é aquilo que elas querem, é aquilo que ela acreditou um dia que é importante ter. Entendeu? Então, o Enneagrama, ele é fundamental dentro desse processo de transição de carreira. Antes de você definir qualquer coisa, você tem que primeiro olhar para dentro. Você tem que primeiro identificar por que você não está gostando do que você está fazendo hoje. Por que você está infeliz no que você está fazendo hoje? Por que você quer mudar? Qual é a razão disso? Aí as pessoas às vezes falam, ai, porque eu não recebo aumento, a remuneração está muito baixa, ai, porque não valorizam o que eu faço, aí porque eu me mato de trabalhar para os outros, então eu vou me matar de trabalhar para mim mesmo. Bullshit! Não é nada disso não. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a trabalhar para você e você não vai fazer o que precisa ser feito, porque o nome disso é válvula de escape. Você vai começar a trabalhar para você e você não vai ter a remuneração que você quer ter. E você vai desistir. E você vai voltar a fazer isso que você odeia tanto que você está fazendo. Porque você não se conhece. Você não sabe nem por que você está se sujeitando a isso tudo. E aí você fala que você quer uma coisa diferente. Então, o Enneagrama, ele dentro de um processo de transição de carreira, ele traz essa clareza. Se eu não tivesse essa clareza de quem eu sou, do que eu gosto, de onde eu quero chegar, eu já teria desistido há muito tempo. Eu já teria distribuído currículo no mercado e voltado a trabalhar como engenheira agrônoma há muito tempo. Eu só não fiz isso porque eu sei exatamente onde eu quero chegar. Eu sei exatamente o que eu quero, eu sei o que alimenta a minha alma. Eu sei o que me traz estado de felicidade, eu sei o que me traz preenchimento. Eu defini para mim a minha missão. Eu defini para mim com o que eu quero trabalhar. Eu não fiquei esperando o céu se abrir e um ser iluminado com asas descer na minha frente e falar para mim qual é a minha missão, não. Não é assim que funciona. Se você está aí esperando o seu propósito e missão de vida para você fazer o alinhamento necessário na sua vida, você se fudeu de novo. Porque não é assim que funciona. O Enneagrama, sim, vai te ajudar a você reconhecer o seu propósito. O Enneagrama, sim, vai te ajudar a você cumprir a sua missão e principalmente a você escolher e definir a sua missão de vida. Porque você recebeu esse presente de Deus quando você nasceu, que é o livre-arbítrio, entendeu? Então você tem sim esse poder de escolha. Só que você nem sabe que tem tudo isso porque você não se conhece. E aí você fica falando que você quer trabalhar com XPTO, porque você quer liberdade de tempo, porque você quer liberdade financeira, porque você quer liberdade geográfica. Mentira! Isso é o seu ego que está fazendo você acreditar. Mas não é isso que você quer de fato. Não é. Então, cara, se você quer fazer um processo de transição de carreira consistente, sólido, que realmente te dê motivação de você persistir nas turbulências, você primeiro coisa,
é se conhecer melhor. E eu falo para você, o Enneagrama é um excelente caminho para isso. É o único? Não, tem muitos caminhos. Mas o Enneagrama é um caminho disruptivo para isso. Rápido. Então, se de alguma forma você entendeu a mensagem que eu estou querendo te passar aqui, aproveita a oportunidade que nós estamos dando aí, ó. Nós estamos com 2, 3 grupos de pessoas que fizeram o curso Análise de Personalidade com Enneagrama comigo. Nós abrimos aí as inscrições da formação Master em Enneagrama, que vai te levar numa jornada completa de autoconhecimento. As aulas vão começar no final do mês, entendeu? Aproveita essa oportunidade que está aí aberta para você. O momento é agora, é o que a Alessandra está falando aqui. É exatamente isso. Não deixa para depois, sabe? Confia que é agora. Sabe, se você tá ouvindo isso, é porque você tinha que ouvir, não foi por acaso. O universo, de um jeito ou de outro, ele te coloca no lugar onde você precisa ouvir o que você tem que ouvir, para você se mexer, para você sair dessa nhaca que você tá. Você vai ficar nessa nhaca até quando? Você vai ficar dando cabeçada até quando? Você vai permitir viver uma subvida até quando? Porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. Até quando? Até quando você vai se sujeitar a isso? Então a oportunidade, ela é agora. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A turma ela já está praticamente formada, porque a gente já está aí com as inscrições abertas há mais de um mês. A turma ela já está praticamente formada. Não tem limitação de vagas, então eu não vou falar para vocês, você tem que se inscrever agora porque vai acabar. Não tem isso, é online. Eu posso colocar lá dentro quantas pessoas eu quiser, então não tem limite de vaga. Não é isso, não é esse gatilho de escassez que eu vou trazer para tua vida, não. Não quero que você faça as coisas que você pensa que vai acabar. Não, não é isso. A questão é que existe uma oportunidade que vai começar dia 29 de outubro. A próxima turma só no ano que vem. Então, se você quer já finalizar esse ano, tendo clareza de quem você é, do que você quer, do que você gosta e onde você quer chegar, a oportunidade é agora. Você tem que entrar nessa turma, não na do ano que vem. Porque a do ano que vem só vai ser em março ou abril. Você vai esperar já lascar o primeiro trimestre do seu ano para depois você começar a se mexer? Faz agora. Começa agora. Mais informações? Me chama no direct, clica no link da minha bio. Tudo bem? Tem várias formas de você ter informações de quanto que é o curso, se é possível parcelar, se tem desconto. Você quer mais informações? Tira a bunda da cadeira e se mexe. Me manda uma mensagem no direct ou então vai lá no link da minha bio, clica no site, lá tem uma bolinha do WhatsApp, clica lá no WhatsApp que você vai falar direto com a minha equipe comercial e você vai obter mais informações para viabilizar a sua participação, tá bom? Gente, fica com Deus. A live eu falei que ia ser curtinha porque eu tenho um compromisso agora. Quarta-feira que vem a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Eu vou trazer para vocês toda a minha experiência de utilização do Enneagrama dentro do corporativo, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem.